Olá pessoal, estamos de volta aí, né? Estamos de volta na nossa segunda parte do capítulo Odontogênese. E quando a gente fala em odontogênese, nós não podemos deixar de falar, né, na lâmina dentária, que é a precursora do germe dentário. É ela que dá origem ao germe dentário. Então, a lâmina dentária é uma porção do epitélio gengival, como vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo. Essa é uma microfotografia do livro do Orban, Histologia e Embriologia Oral de Orban, e do lado direito é uma imagem do nosso histológico que nós processamos. Bom, do lado esquerdo, essas duas imagens nos remetem aqui. Essa parte branca é a cavidade bucal, ok? Essa parte branca que se estende para cá é o espaço que vai ter entre o processo alveolar e a bochecha. E aqui a depressão, onde nós teremos depois para cá a formação da língua. Embaixo é uma imagem aumentada desta região mais escura. Por que essa região aqui está mais escura? Pois bem, tudo isso, toda essa linha que dá a transição entre a parte clara, que é a cavidade bucal, e essa parte interna, que é o ectomesênquima, que é o mesênquima primitivo, né? É a futura mucosa bucal, onde nós teremos a gengiva, a mucosa especializada da língua. Então, essas células todas irão se diferenciar. O que causa essa diferenciação? Nós vamos tratar em um capítulo sobre a interação ectomesenquimal, que é o comportamento que essas células sofrem mediante um estímulo. Estímulo esse que pode ser a presença da célula, alterações bioquímicas do meio intercelular, e cada célula tem uma característica genética de se desenvolver e dar origem a um tecido específico. Então, se vocês observarem nesse histológico, né, do lado esquerdo, todas essas células aparentemente são iguais, mas elas trazem em si uma condição genética onde nós teremos desenvolvimento de estruturas ósseas, de estruturas que vão dar origem aos vasos sanguíneos, aos músculos, a um conjuntivo. Então, são células mesenquimais, né, indiferenciadas, que vão ter uma característica, são células totipotentes. São células que vão dar origem, que têm a capacidade de se diferenciarem em um tipo específico de tecido. Então, voltando a essa imagem inferior, onde nós temos aqui uma linha tênue que separa esse grupo de células acima desse grupo de células abaixo, o epitélio, como vocês estão vendo aqui, do tecido conjuntivo abaixo. Olha o tecido conjuntivo abaixo aqui. Então, nessa região está mais escura, porque eu tenho um número maior de células neste local. E vocês podem visualizar aqui que, inclusive, mitoses são mais frequentes. E esse epitélio se torna mais espesso. Vocês estão vendo que ele está maior aqui do que nessa outra região. E, em contrapartida, logo abaixo dessa lâmina, dessa membrana, nós temos também mitoses ocorrendo no tecido conjuntivo. Ou seja, tanto nesse epitélio gengival primitivo, quanto nesse tecido conjuntivo, quanto nesse mesênquima primitivo, eu tenho mitoses sucessivas. Mas para a formação do germe dentário aqui,
nós temos células da crista neural que migraram para essa região e estão induzindo esse epitélio a crescer para o interior desse conjuntivo. É o que está acontecendo aqui. Esse epitélio bucal, quando eu falo epitélio primitivo, tá, gente? Né? Desculpa a brincadeira, mas não é porque é de dinossauro, não. É porque tudo que é lá no embrião são células jovens, muito jovens. Então a gente fala primitiva. Nesse epitélio bucal aqui, vocês podem perceber que existem aqui, ó, uma camada diferente. São duas camadas de células diferentes que vocês estão vendo aqui. Essa superficial mais achatadinha e essa mais profunda, né, mais alongada. Essas células alongadas é que proliferam nesse sentido para o interior desse conjuntivo, desse mesênquima, dando aí, né, aquilo que a gente chama de interação ecto-mesenquimal, porque eu tenho a presença de uma estrutura ectodérmica e uma estrutura mesenquimal. Então, é a partir daqui, dessa extremidade, dessa ponta, que eu vou ter o germe dentário. E esse germe dentário aqui só é desenvolvido graças a essa outra parte que veio, que invadiu, que é a chamada lâmina dentária. Então, nós temos dentes descidos, né, os dentes de leite, temos os dentes permanentes e temos os dentes permanentes que não substituem dentes descidos. Então, essa lâmina dentária, ela produz dentes de leite, dentes permanentes que substituem os dentes de leite e dentes permanentes que crescem a distal dos dentes de leite, que não tem nenhum correspondente descido. Então, nós temos essas três. A lâmina dentária principal, que vai dar origem aos dentes descidos, aos dentes de leite. A lâmina dentária sucessória, que vai dar a origem aos dentes permanentes que vão substituir os dentes de leite. E a lâmina dentária acessória, que é uma extensão distal da lâmina dentária principal, que vai dar origem, então, aos molares permanentes, né? Que não têm antecedentes descidos. Então, essa imagem do livro de Histologia e Embriologia Oral de Orban, né, de Bhaskar, mostra o palato, uma visão do que seria, em amarelo aí, os germes dentários dos dentes de leite. E aqui mais cor-de-rosa, vocês podem perceber que do lado lingual nós temos a lâmina dentária sucessória. E aqui na distal, do último molar de cada lado, a lâmina dentária acessória. Nesse esquema, nós temos todas as três. Então, em amarelo, os dentes descidos, originados através da lâmina dentária principal, a lâmina dentária sucessória, que está do lado lingual dos dentes de leite, e a lâmina dentária acessória na distal dos germes dos dentes de leite. Se vocês observarem, nós temos também uma lâmina que não é lâmina dentária, ela é chamada de banda do sulco labial. Olha esse histológico do lado direito, né? Vamos dar uma explorada nele. Olha aqui, por exemplo, o lábio inferior, o lábio superior, o germe dentário de um dente anterior aqui na maxila, um germe dentário inferior, lógico, na mandíbula,
a musculatura da língua. Aqui a mandíbula com as inserções dos músculos, né? Genioglosso, genioide e mais todas aquelas musculaturas que nós temos aqui à base da língua. E se vocês perceberem, esse germe dentário aqui, tanto no inferior quanto no superior, são germes dentários de dentes de leite. Então, eles vêm da lâmina dentária principal. Agora, observem aqui que eu tenho do lado lingual esse cordão, tanto no superior quanto no inferior. Essa é a lâmina dentária sucessória. Vai dar a origem aqui ao dente permanente que vai substituir esse germe dentário aqui durante o desenvolvimento. Agora, da mesma forma que essa lâmina dentária desenvolve para lingual, nós temos uma outra lâmina que desce aqui, olha, que é a chamada de banda do sulco labial. Ela não forma dentes, ela forma o fundo de vestíbulo. É aquele fundo, né, aquele espaço entre lábio e processo alveolar, entre bochecha e processo alveolar. Tudo bem? Bom, e essa lâmina dentária, né, então ela tem uma atuação aí por volta de 5 anos no mínimo, aonde ela penetra qualquer uma delas, tanto a sucessória, quanto a acessória, quanto a principal, ela penetra no tecido conjuntivo. E a partir do nosso próximo capítulo, nós vamos mostrar que esse germe sofre alterações. A partir daí, então, dando aqueles estágios morfológicos, botão, capuz, campânula e campânula avançado. Então, esses dois histológicos, se vocês olharem do lado esquerdo, é do livro do Orban, né, do Bhaskar, e aqui o nosso histológico. Vamos dar uma exploradinha neles? Então, olha aqui. Nesse aqui nós temos esse corte. E aqui um corte frontal. Mostrando então, olha, a cavidade bucal. Seguindo aqui a cavidade bucal. Já é um embrião mais desenvolvido. Aqui a língua, musculatura da língua. O epitélio lingual. O epitélio da base da língua. A mucosa alveolar, aqui o que vai ser a gengiva. A lâmina dentária, para esse germe inferior. A lâmina dentária, para esse germe superior. Vocês podem perceber que está sendo formada a cripta óssea aqui, ó, ao redor desse germe dentário. Ao redor desse outro germe dentário. E aqui a banda do sulco labial formando, que vai formar o vestíbulo para o superior. E aqui o desenvolvimento dela que vai dar a banda do sulco ou vestíbulo, né, para a mandíbula. E aqui a inserção do músculo masseter. E a gente observa aqui a formação do processo alveolar da mandíbula, o processo alveolar para a maxila e alguns pequenos vasos e algumas células mesenquimais indiferenciadas ainda, né, nesse embrião. Nesse esquema, então tirado do livro do Tenkate, né, esse mosaico que mostra do nosso lado direito a maxila, para a maxila, e aqui o inferior para a mandíbula. Então, se vocês perceberem, olha, os germes dentários dos tecidos estão todos aqui já desenvolvidos. Então, a lâmina dentária principal. Aqui, a lâmina dentária sucessória com os pequenos germes e na extensão distal a lâmina dentária acessória que vai formar o primeiro, segundo e terceiro molares. Então, incisivo central, incisivo lateral, canino e os molares de leite. Incisivo central, lateral, canino, os premolares permanentes. E aqui os molares permanentes, tanto para os superiores quanto para os inferiores. Ok? Então, na nossa próxima aula, que será a aula 3,
nós estaremos falando das fases morfológicas dos germes dentários. Ok? Um abraço a todos. Não esqueça de deixar o seu like, a sua observação, de se inscrever no canal e ativar o sino para a notificação das próximas emissões aí. Um abraço, até logo.